A entrevistada do Carteira de Milhões de hoje é economista, contadora, analista de investimentos e sócia fundadora da AGF. Luiz Barsi, muito obrigada por me receber e é um prazer conversar contigo, como sempre. Imagina, o prazer é meu, né? Acho que o pessoal não precisa nem abrir o vídeo para saber o que a gente vai falar, né, Gel? Dividendos, né? Com certeza, vai entrar também. Com certeza. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de como você aprendeu a lidar bem com o dinheiro. Legal. Acho que assim, o dinheiro nunca foi um tabu em casa, né? Acho que são poucas as famílias, né, ou as crianças que hoje são adultos que tem o privilégio de falar que investimentos, né, falar sobre, enfim, finanças pessoais era uma coisa costumeira, assim, no nosso café da manhã, no almoço, no jantar, né, então essa minha relação com o dinheiro, ela sempre foi muito saudável, né, e acho que muito também da preocupação do meu pai imagina o desafio, né, de você ser uma pessoa muito bem sucedida no mercado, né, uma referência no que você faz, uma pessoa que passou por muitas dificuldades na infância, na adolescência, né, como transmitir certos valores, né, para um filho que nasceu com muitos privilégios, né, e que não precisaria superar muitos dos desafios que meu pai superou, né, então sempre foi um assunto muito comum em casa, né. Era natural. Era muito natural, exatamente, porque assim, faz parte, né, não é o mais importante, mas é um dos elementos mais importantes, principalmente quando essa criança e adolescente cresce e vão ao mercado de trabalho, né, e vão para a vida real, né, então a gente sempre teve conversas muito pé no chão sobre dinheiro, né? A gente tinha um orçamento em casa, então até para ganhar presentes, né? Eu recebia em dinheiro e eles me levavam na loja, ó, você tem esse orçamento para você gastar. E presente era Natal, aniversário e Dia das Crianças. Ponto final, né? Então acho que é super importante, acho que os pais também têm um pouco de receio de falar sobre isso, a criança tem que ser criança, tem que brincar sim, mas elas têm que entender também desde muito cedo o peso da responsabilidade, né? Que dinheiro não nasce em árvore, né? É fruto de trabalho, enfim, também de uma vida aí de investimentos, né? Então foi sempre uma relação muito saudável. Eu agradeço muito por eles terem abordado esse assunto comigo desde muito cedo. Qual é o teu maior sonho de consumo hoje? Olha, sonho de consumo, meus sonhos de consumo são peculiares. Ótimo! Meu sonho de consumo é ter algum dia uma posição muito relevante numa empresa, assim, a partir de 5%. Esse é meu sonho de consumo, entende? Não sei nem se vai pra chamar de consumo, mas acho que falando assim, sabe, de futuro, né? Me vejo realizando esse tipo de coisa, assim. Mas aí pensando em, sei lá... Em gasto. Gasto, acho que dá até para aproveitar e já mostrar um pouco, falar um pouco de como você gasta o seu dinheiro hoje, sem as contas óbvias, básicas ou investimentos. Eu quero gasto mesmo, sim, que pode ser um investimento em você, assim, né? Boa parte dos meus gastos, assim, coisa que eu não abro mão é viagem. Eu amo viajar. Eu insisto pro meu pai que não é gasto, que é investimento. Ele não acredita muito. Mas, enfim, é o tipo de gasto com experiência, sim, né? Em que investimento em experiência. Querendo ou não, você volta mais rico, né? Você vê outras culturas, você vê realidades diferentes da sua, né? Então, assim, a maior parte dos meus gastos variáveis são com viagens. E tem coisinhas também que, assim, sou mulher, né? Sou menina, então eu gosto de me cuidar, eu sou vaidosa, eu tenho uns momentos que eu tiro pra mim, então... Meninas, vocês sabem, então a gente gasta com cabelo, né? É laser pra isso, laser pra aquilo, né? Pra pele, maquiagem, enfim. Então essas são boas partes dos meus gastos, assim. Eu não tenho nenhum grande sonho de consumo de, nossa, um dia eu quero ter uma casa de campo lá, ou uma Ferrari, ou um carro caro, assim. Eu prezo muito pela liberdade geográfica, sabe? Por poder mudar de ideia, por querer ter a liberdade de poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser, sabe? Então acho que o meu maior sonho de consumo ainda continua sendo a minha maior prioridade, que é ter uma carteira previdenciária que me gere uma renda para que eu tenha essa liberdade de poder dizer os meus sim e os meus nãos. E já que você mencionou, já vou aproveitar para perguntar o que temos na carteira de investimentos da Luiz Barsi. Boa, vamos emendar nessa pergunta então. Sempre falo pro pessoal, né, que quer começar em renda variável, enfim... Toda a sua jornada como investidor, ela tem que começar com uma reserva de emergência. Então, eu nem coloco isso na minha conta de portfólio de investimento. É meio que uma obrigação. Você parte do zero depois que você fez a sua reserva de emergência. Então, eu tenho ali, num CDB D+0, tem que ter liquidez diária.
um CDB de banco classe A, 6 meses de gastos de custos fixos lá na renda fixa, que eu nem considero. Esse é o zero, né? Daqui para cá, que é o que eu considero investimentos, atualmente, né, dado o nosso cenário de bolsa, né, que acabou se delineando no final do ano passado, tava um pouquinho, o pessoal estava meio otimista, então eu acabei fazendo um caixa bem robusto, tô com mais ou menos ali do portfólio total de investimentos 15% em caixa de oportunidades que inevitavelmente vão se transformar em ações. E os outros 85% restantes, ações no Brasil. E aí, dentro dessa carteira, eu gosto de dividir isso entre oportunidades e previdenciárias, né? Falando mais especificamente dos setores que a gente mais gosta de investir, né? Que são os BESTs, para quem não conhece, é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Considerando esses 5 setores principais, as previdenciárias, hoje minha carteira deve estar ali mais ou menos 60% nas previdenciárias, e o restante, 40% desses 85%, né, desse bolo, 40% em oportunidades, né? E aí, esse balanceamento vai de acordo com os preços, com as oportunidades que vão surgindo pelo mercado, né? Então, ano passado, início desse ano, comecei a montar uma posição bem robusta em Taurus, em Cosan, então acabou ficando um 60-40. Eu gosto de manter um 80-20, 80 previdenciário, 20, mas eu sei que esse balanceamento ele vai tender ao que eu gosto, conforme os novos aportes forem sendo feitos. Então isso não me preocupa muito. É muito raro, por exemplo, a gente vender uma ação que subiu bastante, ou, enfim, fazer esse tipo de rebalanceamento forçado por conta de regras que a gente tem na nossa carteira, né? Eu acho que o investidor pessoa física, ele tem como grande vantagem poder ser o seu próprio gestor, criar as suas próprias regras, né? Diferentemente de um produto, um veículo como um fundo, né? Que você precisa seguir um estatuto, diretrizes muito claras ali, né? E claro, você tem também o risco do cotista pedir o resgate e ele ter que vender boas posições, né? Para entregar o resgate para o cotista, né? Então, o pessoa física, ele não tem essa desvantagem, né? Ele tem várias outras vantagens competitivas que ele pode usar a seu favor, né? Então, essa questão do rebalanceamento eu encaro assim, né? Vou rebalanceando conforme os novos aportes vão sendo feitos, né? Então, conforme esses 15% de caixa eu for aportando em ações, provavelmente a tendência é que volte aí pro balanço que eu gosto, né? 80% previdenciário e 20% oportunidades. E qual foi o teu maior erro como investidora até hoje? Olha, eu acho que assim, os erros que incorrem em perdas, eles são sempre mais dolorosos no momento, né? Porque você fica remoendo aquilo por um tempo, existe um certo exercício de humildade ali que você vai fazendo, poxa, errei, né? O que eu posso fazer para melhorar e não repeti-lo de novo? Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que um dos meus maiores erros foi, na verdade, ter vendido um ativo muito bom. As pessoas têm essa ilusão, né? Ou pelo menos, enfim, é vendido pelo mercado, né? De que você tem uma nova, boa oportunidade incrível todos os dias. E não é assim que acontece. Empresas incríveis são geralmente aquelas mesmas que continuam nos surpreendendo ao longo do tempo. Então, um investimento que ninguém esperava, uma fusão, né, uma aquisição de uma nova empresa, enfim, ela vai... Que abre uma janela. Exatamente. Coisas que não estavam nos modelos matemáticos, né, que não são previsíveis ali a curto prazo, né, mas que obviamente fazem parte de um planejamento estratégico de longo prazo, né. Então, os administradores dessas empresas têm uma visão muito mais completa do ativo do que nós que estamos de fora naturalmente, né? Então, se você encontrou uma empresa de qualidade, que você tenha confiança em aportar, mesmo que os preços caiam, que esse é o ideal, continue nesse ativo. Não fique querendo vender, sabe, para ir para a próxima, vender para ir para a próxima. O Charlie Munger tem uma frase sensacional, né, de que o ganho está na espera, e é justamente isso. Muitas vezes tudo que você tem que fazer é cultivar a paciência de aguardar. Então hoje, olhando para trás, eu vejo ativos excelentes que eu paguei a preço de banana e eu vi uma rentabilidade de 50%, 100% e eu vendi. E foram ativos que continuaram subindo justamente porque são diferenciados em termos de qualidade, né? Então, dando um exemplo, lá atrás, um pouquinho... Realizou o lucro, mas depois poderia... Pois é, mas aí tudo que você perde de custo de oportunidade, né? Porque o retorno total ao acionista não é só o quanto a ação subiu, mas é o fluxo de dividendos e o juro composto que você abriu mão durante esse período, exatamente. Então, tudo é custo de oportunidade, né? Então, hoje eu vejo, por exemplo, lá atrás, 2019, eu vendi um papel
maravilhoso, que eu adorava, que eu conhecia profundamente, que foi a Unipar, para trocar por alguma outra coisa, porque eu via outras assimetrias, né? E de fato, assim, não é que eu estava errada na época, mas com as informações que eu tinha naquele período, poxa, eu via assimetrias maiores, mas olhando a repercussão, né, assim, a trajetória da empresa depois que passou, caramba, se eu tivesse ficado quieta, teria sido um movimento muito melhor do que o que eu fiz lá atrás, né? Então, depois voltei a comprar o papel, enfim, e acabei entrando em período de silêncio, não pude recompor a posição, o tamanho da posição que eu tinha antes, né? Então, acho que esse é um dos maiores erros que os investidores cometem, assim, ao longo do tempo, existe essa ansiedade de você... Eu acho que talvez seja um sentimento de reafirmação de que, acertei aqui, vou para a próxima. Muitas vezes o seu maior acerto está naquela mesma que você começou. Então, esse foi um erro que eu vou guardar para sempre. Espero não repetir. E sobre acertos, tem algum episódio assim que marcou mais? Acertos. Eu vou falar um episódio recente. Eu acho que assim, todas as vezes que eu me reafirmei na estratégia que eu acredito, eu fui muito bem recompensada, sabe? Então, em outros momentos lá atrás, enfim, eu acabei indo para setores que eu talvez não conhecesse tanto, né? Muito por aquela onda de puta, barato, vai subir, tal, e acabei me dando mal. E todas as vezes que eu segui a filosofia, comprei bons papéis que pagam bons dividendos a bons preços, eu não me decepcionei, né? Por mais que seja muito comum na nossa trajetória comprar os mesmos papéis por um longo período de tempo, né? Então, BB Seguridade eu acho que é um caso que o pessoal provavelmente conhece, é um caso que eu gosto muito de reafirmar, porque é uma empresa top de linha, né? Vamos dizer assim, é blue chip, e deu uma oportunidade muito grande ali quando houve o descasamento ali entre 2021 e 2022 do IGPM com o IPCA, né? Então, a empresa teve que fazer alguns aportes sucessivos de capital, né, por conta desse descasamento temporal. E, claro, reduziu bastante o fluxo de dividendos no período e a cotação caiu de, sei lá, R$30 para 18 na mínima, né? E eu fui comprando, fui pegando a faca caindo, né? Então, geralmente você só tem a confiança de fazer isso, de montar essas posições com a faca caindo, né, com a cotação caindo, quando você tem essa confiança na análise qualitativa que você fez, né? Então, quer dizer, a BB Seguridade não deixou de ser uma das melhores empresas de seguro com foco em rural, né? E a gente sabe que é um dos pilares aí que sustenta o nosso PIB, né? Que são os pilares fundamentais do Brasil. Então, ela não deixou de perder as características que faziam dela uma boa empresa. Era uma situação ali contextual, né? Que fez com que as cotações caíssem, né? Então, acho que esse é um caso que eu gosto sempre de lembrar também, de que é possível você pegar boas oportunidades em empresas que têm grande peso no índice, enfim, que são empresas mais consolidadas de mercado, né? Que tem market share, que tem poder de repasse de preços, né? Que são características que a gente gosta num case aí. E para a gente fechar, qual que é a tua regra de ouro para os investimentos? Regra de ouro para os investimentos. Olha, eu acho que é sempre colocar os recursos na caixinha correta. Isso é fundamental. Não deixa, isso ajuda muito a você não deixar a ganância subir a sua cabeça, sabe? Porque muitas vezes quando você tem uma certeza absoluta na sua cabeça, é aí que o negócio dá errado. E é aí que geralmente você tende a dobrar a aposta. Então a gente viu muito isso, né, de 2019 para 2020, o pessoal super animado com bolsa, quer dizer, meio que enxotado da renda fixa, né, por conta das taxas de juros, e as pessoas foram levadas a tomar risco, não necessariamente sabendo o que estavam fazendo, né, ou fazendo pela primeira vez. E aí o que acaba acontecendo? Você coloca um recurso, por exemplo, que deveria estar na reserva de emergência, ou era um recurso que você, sei lá, estava juntando para comprar um carro. Tinha um objetivo ali. Exato, você tinha um objetivo com ele, a pessoa foi lá, colocou na bolsa. E perdeu, muito provavelmente, né? Muito provavelmente esse tipo de coisa acontece. Então, acho que a regra de ouro é se mantenha fiel à sua estratégia e aloque os seus recursos de acordo com os seus objetivos, não de acordo com o que está rendendo mais. A sua chance de você permanecer no mercado é muito mais alta e você precisa estar no mercado para você ver essa rentabilidade de longo prazo, né? Não adianta ficar entrando e saindo. Então, acho que alocar os recursos na caixinha certa é fundamental. Tá ótimo, então, Luiz, muito obrigada mais uma vez e sucesso e até a próxima. Gel, obrigada. E para você que está começando a investir, lembra que é difícil, mas dar o primeiro passo é fundamental. Sem dúvida. É isso. Obrigada.
E obrigada a você também pela companhia. Se ainda não segue o Investidor, aproveita para ir lá nas nossas redes sociais e também no canal no YouTube. E nos vemos no próximo Carteira de Milhões. Até lá!